Olá, boa noite. Lula se reúne com ministros para discutir cenário econômico. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cita preocupação do presidente com renúncias fiscais. BNDES destina quase 320 milhões de reais do Fundo Amazônia para combater o crime organizado no bioma. E você vai ver também. Sargento do BOPE, que participou de operação no Complexo da Maré, morre depois de 5 dias internado. É o segundo policial vítima na ação. Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil declara inconstitucional o projeto de lei que equipara o aborto ao crime de homicídio. Parlamentares conservadores defenderam o texto no Senado. Chuvas voltam a atingir o Rio Grande do Sul no final de semana e provocam um aumento no nível dos rios. Meteorologia alerta para novas enchentes. Morreu mais um policial do BOPE baleado por criminosos durante um confronto no Complexo na Maré, zona norte do Rio de Janeiro. O repórter Tony Vendramini tem as informações. Oi, Tony, boa noite. Coisa triste, né? Um policial muito jovem. É o segundo morto só nesse confronto, nessa atuação, nessa ação aí dos policiais no Complexo da Maré, Tony. Acho que o Tony não nos ouve. Não sei se a gente está com atraso no áudio, acho que ele está sem o nosso retorno. Não tem problema, a gente volta com o Tony para contar então sobre essa segunda morte de um policial, infelizmente nessa ação no Complexo da Maré, uma coisa triste. Um policial ainda muito jovem e daqui a pouco voltaremos com essa reportagem. Ainda é grave o estado de saúde da menina Beatriz Barcelos do Nascimento, de 12 anos, que foi baleada na semana passada durante um confronto entre policiais e criminosos na zona norte do Rio de Janeiro. A garota voltava de uma aula de balé quando foi atingida. A família da menina faz um apelo nas redes sociais para que as pessoas doem sangue. Todos os tipos são aceitos. As doações podem ser feitas no Hemorrio. É preciso informar o nome completo dela e o hospital onde a menina está internada, como você vê aqui na tela, na nossa tela. A polícia do Rio de Janeiro investiga a morte da pré-candidata a vereadora da cidade de Nova Iguaçu, Juliana Lira de Souza Silva, de 44 anos, e do filho dela, Alexander de Souza Gomes, de 27. Testemunhas afirmam que 4 homens encapuzados saíram de um carro e atiraram nos dois. Juliana estava em um bar. O filho Alexander fazia reparos em um veículo a poucos metros da mãe. Os dois foram enterrados ontem à tarde. 2 motoristas de caminhão foram alvos de criminosos hoje de manhã na mesma região, no Rio de Janeiro. Em um dos casos, o veículo foi atingido por pelo menos 20 disparos. O crime aconteceu na Avenida Brasil, próximo ao Complexo da Penha, na zona norte do Rio. 5 bandidos interceptaram a carreta e fizeram refém o motorista que vinha de Minas Gerais. Me renderam, pararam o veículo, apontaram o fuzil para mim, eu parei o veículo e pulou um dentro da cabine, e me seguindo até dentro da cabine, me mandando seguir o veículo. Policiais militares que patrulhavam o bairro estranharam a movimentação e decidiram fazer a abordagem. Os bandidos reagiram e houve intenso tiroteio. Pelo menos 20 tiros atingiram o veículo. Ninguém ficou ferido. Uma moto e um carro escoltavam a carreta. A carga recuperada pela polícia era de produtos de limpeza avaliados em R$64 mil. Um bandido foi preso. Vitor Hugo Santos, de 26 anos, é de Goiânia e tem mandado de prisão em aberto pela Justiça de Goiás, também por roubo. Eu agora no momento é só de agradecer, porque não tem nenhum arranhão, nenhum machucado, nada. Só tenho a agradecer. Poucas horas depois, outro motorista foi abordado na mesma localidade por criminosos em 2 motos e um carro. Um policial reformado, que fazia a segurança do veículo, reagiu e também houve troca de tiros. Os bandidos conseguiram fugir. A carga de remédios, avaliada em R$107 mil, foi recuperada. Um homem foi preso depois de matar o dono de um bar na zona sul de São Paulo. Nenê, como a vítima era conhecida, foi atacado ao defender uma funcionária de importunação sexual. Carlos Monteiro, de 57 anos, foi enterrado hoje de manhã. Ele foi assassinado na noite do último sábado, em frente ao próprio bar, na zona sul da capital paulista.
O suspeito, Diego de Almeida, de 34 anos, era cliente do bar e foi expulso pela vítima depois que importunou clientes e uma das funcionárias. Diego atacou Carlos com um canivete. Foram 2 golpes, um no pescoço e outro nas costas. O agressor foi imobilizado e desarmado por clientes que estavam no bar até a chegada da polícia. Ele foi preso em flagrante e a arma foi apreendida. O caso foi registrado como homicídio qualificado. De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas contaram que ele falava frases desconexas e apresentava sinais de embriaguez. Chega a ser meio inacreditável uma pessoa morrer assim, tão querida, né? A gente não imagina que alguém tenha a capacidade de fazer tamanha crueldade com uma pessoa. Diego tem passagens por outros crimes. Ele foi condenado por roubo e cumpria a pena em liberdade. Bom, vamos estabelecer contato novamente com Tony Vendramini, do Rio de Janeiro, para contar a triste história, Tony, de mais um policial do BOPE que morreu após um confronto com criminosos, com bandidos no Complexo da Maré, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Ele é o 2º policial morto nessa troca de tiros. Boa noite, Tony. Oi, Amanda. Oi, Augusto. Boa noite para vocês. Pois é, mais uma vítima da violência, o sargento Rafael Wolfgang Dias, de 37 anos, que estava internado no Hospital Federal de Bom Sucesso, na zona norte do Rio, desde terça-feira. Ele estava no grupo de PMs que foi atacado por traficantes durante essa operação para prender criminosos no Complexo da Maré. No mesmo dia, outro policial, o Jorge Henrique Galdinho Cruz, de 32 anos, morreu. O Rafael deixa a esposa e um filho. O corpo dele vai ser enterrado amanhã. E um outro caso de violência, também aqui no Rio de Janeiro, no Morro da Mineira, no centro da cidade, uma menina de 5 anos foi baleada durante uma troca de tiros entre traficantes. Os familiares socorreram a menina, levaram a um hospital onde ela está internada em estado estável. 2 criminosos morreram nesse confronto. Augusto, Amanda. Obrigado, Tony. E um avião de pequeno porte capotou na pista durante a aterrissagem. O acidente aconteceu em Ponta Grossa, no Paraná, depois que a aeronave foi atingida por uma forte rajada de vento. Você acompanha aí. A imagem mostra o avião se desequilibrando durante a manobra. A aeronave bate com o bico no chão, dá uma cambalhota e fica virada. Ninguém se feriu nesse acidente, ainda bem, né? Nossa, impressionante. E olha, o setor automotivo comemora a marca de 1 milhão de carros 0 quilômetro vendidos em 2024. Esse patamar não era atingido nas primeiras semanas de junho desde 2019, ou seja, desde antes da pandemia. Os emplacamentos aumentaram 15%. E outra boa notícia é que mais de 100 mil empregos diretos foram gerados em maio nas fábricas. A família de Rômulo cresceu e ele decidiu trocar de carro. A preferência é por um veículo zero. As últimas semanas foram de muitas pesquisas de preços e condições. As taxas de financiamento estão as taxas um pouco melhores, então, coisa que eu não pensava 2 anos atrás, que era comprar um carro novo, agora eu estou podendo pensar em comprar um carro zero. Nesta concessionária de Belo Horizonte, a procura por carros novos aumentou mais de 30% desde o começo do ano em relação ao mesmo período de 2023. O grupo responsável pela loja disponibiliza modelos de 9 montadoras em 13 pontos de venda. A gente consegue perceber que nas 9 montadoras a gente consegue trazer esses bons resultados, né? Em algumas a gente chega a crescer até 37%. Nos 5 primeiros meses deste ano, quase 930 mil veículos novos foram vendidos em todo o país. Maio teve a melhor média de emplacamentos desde 2019, 9.250 unidades por dia. Junho também registra marcas expressivas. Os dados da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, mostram que em pouco mais de uma semana foram vendidos mais de 70 mil carros zero. Esse ano, nós felizmente atingimos a marca de 1 milhão de veículos emplacados agora um pouco antes de meados de junho. Tradicionalmente, nos últimos 4, 5 anos, nós chegamos a essa marca de 1 milhão de veículos emplacados em julho ou agosto. No Rio Grande do Sul, que representa 5% do mercado brasileiro, as vendas em maio caíram mais de 60% em relação a abril por causa da tragédia climática. Mesmo assim, as vendas nacionais foram 10% maiores que no mesmo mês de 2023.
A inflação perto da meta, a queda do desemprego e da taxa de juros ajudaram. Como a montadora também está investindo muito, então a gente consegue ver taxas subsidiadas, taxa 0,99, tudo isso ajuda no crescimento do mercado do varejo, inclusive. Outra boa notícia para o setor em maio foi o nível de empregos diretos nas fábricas de automóveis. Mais de 103 mil, melhor patamar desde novembro de 2022. O segmento automotivo responde por 20% do PIB brasileiro. Nós temos borracha, porque temos os pneus, temos plástico, porque temos muitos componentes em plástico. Portanto, quanto melhor for o setor automotivo, melhor vai a economia. A lei dos genéricos completou 25 anos, trazendo economia para o bolso do consumidor que precisa economizar em remédios. A dona Dadá nos recebeu na casa onde mora há mais de 50 anos, na zona norte de São Paulo. Ela fez uma lista dos problemas de saúde que precisa conviver. Sou hipertensa, sou diabética, tenho artrose, tenho um problema de coluna, tenho um problema em todas as juntas e problema visual, e sou cardíaca e já infartei. São muitas caixinhas de remédios. Para suportar a despesa, a dona Dadá não teve dúvida. Genérico pesa menos no meu bolso, no meu orçamento. Você economiza mais de 90%. Esse remédio aqui, que é um anti-inflamatório com o nome comercial, custa R$ 48. O mesmo medicamento, com a mesma composição, como o genérico, custa R$ 5,88. Com esse outro aqui, é a mesma coisa. O remédio com nome comercial custa R$ 25 e o genérico R$ 5. Economia muito grande, muita diferença. A lei dos genéricos é de 1999 e facilitou o acesso da população aos medicamentos. O genérico ele trouxe muito mais acessibilidade do paciente ao tratamento. Com a quebra da patente dos medicamentos de marca que existiam, o preço foi bem reduzido e as pessoas tiveram mais acesso a essa medicação. Os genéricos conquistaram cerca de 40% do mercado consumidor ao longo de 2022. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos lembra ainda que dos 20 medicamentos para tratar as enfermidades mais conhecidas, 15 são genéricos. A lei dos genéricos foi a maior revolução que houve na indústria farmacêutica nacional, que além de promover mais saúde e bem-estar para a população, criou indústrias nacionais muito fortes, que hoje geram empregos, que hoje investem muito em inovação, em pesquisa. Um surto de herpes zoster tem aumentado as internações hospitalares pelo país. O vírus é o mesmo que causa catapora na infância. A herpes zoster, popularmente conhecida como cobreiro, é mais comum na terceira idade, mas ainda é desconhecida de muitos brasileiros. Dona Eliette tomou um susto quando soube que estava com a doença. Fiquei apavorada. Ainda bem que já estava secando, mas eu nunca tinha visto, não. A doença doeu no corpo e também no bolso. Apenas um dos medicamentos custou mais de R$ 700. Aqui no posto de saúde não tem os remédios, porque é caro, né? E eu comecei a tomar. Durante 7 dias, os remédios, passar pomada, foi indo devagarzinho, mas eu sofri muito. A baixa imunidade é a porta de entrada para a herpes zoster, que apesar de menos frequente, também pode trazer sofrimento aos mais jovens. É o caso do empresário Tomás Damasceno, de 38 anos, que já passou por uma cirurgia bariátrica. Por que essa doença? Por que em mim? E devido a eu ser bariátrico, a minha resistência ela já é menor de uma pessoa não bariátrica. E ela falou, é resistência sua que está baixa. O mesmo vírus que causa a catapora na infância pode ser reativado e causar a herpes zoster na fase adulta. Os principais sintomas são lesões que surgem na pele. Elas são avermelhadas, coçam e ardem bastante. O contágio acontece através do contato com a secreção, que aparece em forma de microbolhas, além de vias aéreas e relação sexual. Segundo o DataSUS, entre janeiro e fevereiro deste ano, foram realizados mais de 27 mil exames de herpes zoster no Brasil. No mesmo período de 2023, foram cerca de 10 mil exames realizados. O número de internações pela doença também tem aumentado. Em 2023, foram registradas 2.600 hospitalizações,
um aumento de mais de 30% comparado a 2021. A gente vem observando o aumento das internações, mas assim, provavelmente por alguns fatores, né? O fator de aparecimento dos zoster está associado a estresse, está associado a pacientes de uma idade mais avançada, a imunossupressões, né? A vacina contra o herpes zoster só é oferecida pelo sistema privado e pode custar quase R$2.000 as 2 doses. Infelizmente, ela não faz parte do SUS, a gente só tem acesso aqui no Brasil em clínicas privadas e ela tem uma indicação importante para diminuir, inclusive, essas taxas de internações e complicações em pacientes acima de 50 anos. O presidente Lula sancionou hoje a lei que fortalece o combate integrado à violência doméstica e familiar contra a mulher. Ao vivo, a repórter Estela Freitas traz mais informações para a gente. Boa noite para você, Estela. O que estabelece essa lei? Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. O texto fala da criação de um plano de metas para o enfrentamento da violência contra a mulher de forma integrada entre União, estados e municípios que devem apresentar regularmente suas propostas. O plano tem validade de 10 anos e deve ser atualizado a cada 2. Se isso não for feito, estados e municípios podem perder o acesso aos recursos voltados às políticas de segurança pública e aos direitos humanos. Ou seja, a lei condiciona o repasse de recursos aos planos de metas. E os planos também devem assegurar o atendimento humanizado às mulheres em situação de violência. O presidente Lula ainda chegou a defender, olha só, a criação de um estatuto de bom comportamento do homem e incentivar que as mulheres tenham coragem para denunciar, sendo amparadas pela lei. O presidente também falou sobre usar a educação nas escolas para combater a violência contra a mulher através de ações para formar um novo homem e uma nova mulher. Só para a gente deixar mais claro aqui sobre a gravidade desse assunto, por exemplo, no estado de São Paulo, foi registrado um número recorde de feminicídios nos primeiros 4 meses desse ano, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Foram 88 casos. Só aqui na capital paulista foram 18, um número quase 40% maior em comparação com o mesmo período do ano passado. Augusto, Amanda. Muito importante chamar atenção para isso. Obrigada, Estela. Belo Horizonte, em Minas Gerais, completa 2 meses sem registrar um pingo sequer de chuva. Com o tempo muito seco, aumenta o alerta para a população tomar cuidados para não prejudicar a saúde. Céu azul, sol e nada de chuva. O tempo fica seco, né? Garganta, né? Raspa. Fica difícil para correr, para praticar exercício físico, né? A névoa no horizonte também é sinal de alerta. Os níveis de poluição aumentam e a qualidade do ar diminui. O tempo seco nessa época do ano já é esperado, mas aqui em Belo Horizonte não chove há 2 meses. A umidade relativa do ar tem atingido níveis críticos, principalmente no período da tarde. E a combinação ar seco e baixa umidade pode provocar problemas de saúde. Rinite alérgica, asma, bronquite, faringite, um desconforto na garganta, um desconforto nos olhos por estar mais seco, o nariz pode sangrar. Segundo os meteorologistas, a estiagem prolongada é reflexo da massa de ar seco que cobre boa parte do país. Entre as capitais com menor índice de umidade do ar estão Cuiabá, Campo Grande e Belo Horizonte, que na última semana registrou média de 25%. O recomendado, segundo a Organização Mundial da Saúde, é acima de 60%. E enquanto a chuva não chega, o ideal é prevenir, adotando cuidados simples. Tomar uma quantidade maior de líquido, a hidratação da pele com cremes hidratantes mesmo, a umidificação do ar, que pode ser feito quando a pessoa tem um umidificador, com um umidificador próprio para isso, mas se ela não tiver, colocando baldes ou bacias de água nos ambientes, principalmente durante a noite. Nessa rede de farmácia, a procura por produtos para aliviar o problema aumentou nos últimos dias. A gente já percebe um crescimento de 30% nas vendas. As pessoas buscam aqui na farmácia os umidificadores, os nebulizadores e o soro. O filho da Bárbara sofre de rinite e bronquite desde pequeno. E para amenizar os efeitos do tempo seco, a pediatra orientou o uso do aparelho que deixa o ambiente mais úmido.
Uso mais à noite, mas quando está muito, muito seco, igual quando a Defesa Civil emite alerta de estar a menos de 30% de umidade, aí eu coloco o tempo inteiro, perto dele, na televisão, onde ele está, eu coloco. Durmo um pouquinho mais tranquilo, é claro, o nariz ele fica menos entupido, né, ajuda bastante. Sim mesmo, é sofrimento, né, é a vida de quem tem rinite. Os problemas respiratórios, né, se agravam nessa época do ano quando não chove. Se Belo Horizonte tem esse quadro de seca, em Pernambuco é o contrário. As chuvas deixaram desabrigados no estado. Recife registrou em 24 horas quase metade do volume de água previsto para todo o mês de junho. Por isso, vamos para lá conversar com a repórter Eduarda Lapenda, que tem mais informações. Boa noite, Eduarda. Opa, tivemos um probleminha aí na comunicação com o Eduardo. Daqui a pouco a gente volta para o Recife, mas vamos continuar no mesmo assunto, né? Falar de tempo, Exatamente, Augusto. Vamos falar do tempo que a Valéria Luizetti está aqui com a gente. Tudo bem, Valéria? Tudo ótimo. Boa noite para você. Olha, fala uma coisa, o inverno já está chegando, né? Já está aí, batendo na porta. Cadê aquele friozinho que a gente já sentia uns dias antes? Pois é. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. E boa noite a todos que nos assistem. Quinta-feira agora começa oficialmente o inverno, dia 20 de junho, que é marcado principalmente por conta do solstício de inverno, que acontece principalmente por conta da inclinação do planeta. Então, os raios solares, eles atingem principalmente o hemisfério norte e menos o hemisfério sul, abaixo ali da linha do Equador. Por isso, os dias por aqui, principalmente quando a gente fala do Brasil, são mais curtos e mais frios. Mas esse frio intenso, típico do inverno, só deve realmente acontecer a partir de julho, principalmente com a chegada do fenômeno conhecido como Laninha, que é quando há um resfriamento acima do normal das águas do Oceano Pacífico. E já que estamos falando das temperaturas, elas devem se manter elevadas ao longo dessa semana em praticamente todos os estados. Amanhã as máximas devem ficar em torno dos 30 graus e mínimas por volta dos 20 graus. Durante a madrugada, em algumas regiões, podem chegar aos 15 graus. Com relação às chuvas, a gente comentou aí nas reportagens, né? Chuvas intensas no sul e esse tempo mais seco aí, principalmente no sudeste, no centro-oeste também. Tudo isso acontece por conta de um bloqueio atmosférico que não tem deixado com que as chuvas e a umidade do ar passe do sul para as demais regiões. Então, amanhã, possibilidade de chuvas intensas, principalmente na área em escuro, abaixo no mapa, como vocês puderam ver, e já no centro-oeste e no sudeste, dia bastante seco, com umidade relativa do ar abaixo dos 20% e 30% em algumas regiões. Com relação ao sudeste, amanhã máxima de 33 graus no Rio de Janeiro, 27 em Belo Horizonte e 29 em Vitória. Dia bastante estável e sem possibilidade de chuvas. Com relação à capital paulista, ontem o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, ele registrou o dia mais quente desde 8 de junho de 1992 para um dia de junho, que foi de 28,8 graus Celsius. E como a gente pode reparar, ao longo da semana a temperatura se mantém elevada na capital paulista. Amanhã máxima de 29 graus, 28 na quarta e 29 na quinta-feira. Semana bastante estável e seca, recomendação sempre, hidratem-se bastante. Amanda e Augusto. Valéria, eu te convido para assistir, porque no seu mapa você mostrou que só as bordas do país tem chuva e o centro fica com aquele bloqueio atmosférico, muito sol e calor. Voltamos para o mapa. Exatamente. No norte também há possibilidade de chuva, mas esse bloqueio atmosférico ele acontece agindo principalmente dessa umidade relativa do ar, quando ela vem do sul, em sentido ao restante do país. Por isso que há esse clima tão seco aqui e mais úmido no sul. Fica concentrado. E a gente vê que Pernambuco, ali no cantinho, no Nordeste, tem possibilidade de chuva, né? Probabilidade de chuva foi o que aconteceu nas últimas 24 horas. Choveu metade do previsto para o mês. Eduardo Lapenda agora sim traz as informações de lá. Boa noite, Eduardo.
Olá, Amanda, boa noite a você, boa noite, Augusto, boa noite a todos. Exatamente, choveu bastante durante o fim de semana aqui em Pernambuco. 8 rios superaram a cota de segurança e provocaram inundações no Grande Recife, na Mata Sul e na Mata Norte, entre eles o rio Ipojuca, que fica na região metropolitana. Olha, no fim de semana aqui na capital pernambucana, Recife, choveu em 24 horas mais de 40% do volume esperado para junho, um total de mais de 150 milímetros de chuva. 131 pessoas ficaram desalojadas e 26 ficaram desabrigadas em todo o estado. Segundo o último boletim da Defesa Civil, não há mais desalojados e desabrigados nesse momento, mas o nível de 4 rios devem continuar sendo monitorados. A Agência Pernambucana de Águas e Climas, a APAC, emitiu hoje também alertas para mais chuva durante a semana, mas a tendência é que sejam fracas e moderadas em todo o estado de Pernambuco. Amanda, Augusto. Perfeito, obrigado, Eduardo, por suas informações. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e o Ministério da Justiça vão destinar mais de 318 milhões de reais para combater o crime organizado e ambiental nos estados da região amazônica. É um contrato inédito. Será a primeira vez que recursos do Fundo Amazônia serão usados em ações de inteligência e fiscalização, compra ou aluguel de equipamento, como helicópteros, lanchas e rastreamento de ouro e outros minérios. Essas verbas que agora são aportadas ao projeto por meio do BNDES permitirão que nós adquiramos os equipamentos necessários para fazermos um combate efetivo. Não só o desmatamento ilegal, mas todos os crimes que estão conexos com eles. Com essa primeira fase de um plano de 3 fases que pretende chegar a 1 bilhão e 200 milhões de reais, combater o desmatamento na Amazônia hoje é combater o crime organizado. Combater o garimpo ilegal é combater o crime organizado. É combater o tráfico. Segundo o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o número de alertas de garimpo em terra indígena Yanomami na Amazônia Legal teve uma queda de 73% nos primeiros 4 meses de 2024. Mesmo com esse avanço, para a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, ainda é necessário fortalecer a fiscalização. Como havia um grande enfraquecimento do IBAMA, da Polícia Federal, em governos anteriores, na agenda de combate ao desmatamento, o fundo estabeleceu como critério, através do seu conselho gestor, a possibilidade desse fortalecimento institucional, que inclusive é também para Corpo de Bombeiro e Defesa Civil na ordem de 47 milhões para fazer o combate, inclusive, a incêndios, que é o que temos pela frente. O presidente Lula espera celeridade nas ações anunciadas. Nunca antes na história do Brasil se pensou em dar um passo tão extraordinário para tentar cuidar da Amazônia como esse que está sendo dado agora. Eu estou falando isso para pedir agilidade. Agilidade para a gente fazer as coisas acontecer. Não tinha plano, teve o plano. Não tinha dinheiro, tem o dinheiro. Agora é o seguinte, tem plano, tem o dinheiro e tem jeito para executar. Agora é o seguinte, nada mais pode retardar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o presidente Lula ficou surpreso com a informação de que a carga tributária do país caiu em 2023. Ou seja, normalmente a narrativa de que os tributos aumentaram, né? De que o brasileiro está pagando mais imposto, mas na verdade o brasileiro está pagando menos impostos. Vamos a Brasília conversar com o repórter Marcos Amoroso, que acompanhou, né, a repercussão desse encontro. Amoroso, depois Haddad e Simone Tebet falaram numa coletiva de imprensa e a ministra Simone Tebet enfatizou que Lula ficou muito impressionado com o nível de renúncia fiscal, né, os subsídios e outras renúncias fiscais em relação ao PIB também. É isso mesmo, Amanda. Boa noite a você, Augusto e a todos que nos assistem. A ministra Simone Tebet disse que, ao apresentar os números, o presidente Lula ficou muito impressionado. No caso, mal impressionado, como ela disse, com esse volume de subsídios, que chega a quase 6% do produto interno bruto do Brasil. A reunião aqui em Brasília discutiu o cenário fiscal e também medidas que podem ser adotadas para equilibrar as contas públicas do país. O presidente Lula cobrou uma celeridade na regulamentação da reforma tributária.
No último ano, a União arrecadou cerca de 3 trilhões e 500 bilhões de reais. Em contrapartida, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país durante um ano, somou quase 11 trilhões. Com isso, acontece o que você disse há pouco. A carga tributária acabou diminuindo cerca de 0,64 ponto percentual. Esses dados são da Receita Federal. Agora, a equipe econômica trabalha para poder rever aí os gastos públicos e encontrar uma saída para as contas do Estado. O ministro Fernando Haddad falou sobre esse encontro com o presidente. Vamos ouvir o que ele disse. Eu senti o presidente bastante mais senhor dos números, se apropriou dos números com muita atenção, abriu um espaço importante de discussão, né, dessas questões. Ficou até surpreso com a notícia de que a carga tributária no Brasil ano passado caiu, porque as pessoas, quando às vezes reclamam, grupos de interesse reclamam e não veem a conformação do todo, né, da evolução da carga tributária. Nós apresentamos várias séries históricas também para ele, desde o governo Fernando Henrique até hoje. E o dólar começou a semana em alta e fechou a segunda-feira comercializado acima de R$ 5,42, alta de 0,74%. Relatos sobre a saída de capital estrangeiro do país, a incerteza em relação à queda dos juros e ao controle dos gastos públicos contribuíram para a valorização da moeda americana. Por isso, o real teve o pior desempenho entre as moedas emergentes. E o Ibovespa fechou em queda de 0,44%. Uma comissão criada pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, analisou o projeto de lei que equipara o aborto legal após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio. O parecer da comissão afirma que o texto que tramita na Câmara dos Deputados é inconstitucional. O documento afirma que o texto é grosseiro e desconexo da realidade. O parecer da OAB foi escrito por uma comissão especial formada somente por mulheres e aprovado por 81 conselheiros federais. Com a aprovação, a Ordem dos Advogados do Brasil manifestou repúdio ao projeto de lei. Denota o mais completo distanciamento de seus propositores às fissuras sociais do Brasil, além de simplesmente ignorar aspectos psicológicos, particularidades orgânicas, inclusive acerca da fisiologia corporal da menor vítima de estupro, da saúde clínica da mulher que corre risco de vida em prosseguir com a gestação e da saúde mental das mulheres que carregam no ventre um anencéfalo. O argumento leva em consideração um parecer do ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, que derrubou uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proibia a interrupção da gravidez após 22 semanas. A Ordem dos Advogados também defende que a inconstitucionalidade do projeto de lei seja discutida no Supremo Tribunal Federal. Enquanto os advogados aprovavam o repúdio, parlamentares conservadores defendiam o texto no plenário do Senado. A sessão foi convocada para debater o tema, mas nenhuma autoridade ou especialista contrário ao projeto compareceu ao plenário. O organizador do evento, o senador Eduardo Girão, do Partido Novo, afirmou que convidou a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Mas, de acordo com a pasta, o convite foi feito às pressas, quando a ministra já estava com a agenda lotada. O texto ainda tramita na Câmara dos Deputados. A expectativa é que, após a aprovação da urgência, a votação em plenário ocorra ainda nesta semana. Uma enquete com votação aberta no site da Câmara e com participação de mais de 1 milhão de pessoas apontou que 88% dos participantes são contrários à aprovação da medida. Por isso, nos bastidores, o que se fala é que o projeto de lei deve ser engavetado. O ministro das Relações Institucionais reiterou que o governo federal é contrário às mudanças estipuladas pelo projeto. E toda vez o pleito das lideranças religiosas ao presidente Lula, ou no caso a presidenta Dilma, era um compromisso do governo de não mudar a legislação atual sobre o aborto. E eu quero reafirmar, esse compromisso do governo está reafirmado. Nós somos contrários a qualquer ação que venha a mudar a atual legislação sobre interrupção da gravidez. Enquanto isso, os protestos contra o projeto continuam em todo o país. Manifestantes se reuniram em 8 cidades, entre elas São Paulo, Recife e Belo Horizonte. Na capital mineira, mais de 1.000 pessoas carregaram faixas com dizeres como "Criança não é mãe" e "Meu corpo, minhas decisões". Criança não é mãe.
O Supremo Tribunal Federal abriu licitação para contratar uma empresa que monitore postagens nas redes sociais sobre a corte. O valor do contrato é de R$ 345 mil e tem a duração de 1 ano. A empresa, segundo o edital, deve monitorar o Facebook, o YouTube, o X, o Instagram, TikTok, Flickr e LinkedIn, além de identificar os usuários que compartilham conteúdos negativos sobre o STF. Em nota, o Supremo informou que o monitoramento do conteúdo público das redes é feito na maioria dos órgãos da administração pública e ajuda a orientar o trabalho da comunicação dos magistrados. A Semana de Vela de Ilhabela, o maior evento náutico da América Latina, está chegando aí em pouco mais de um mês. E se tem Semana de Vela, em Ilhabela tem Rede TV. Julho, você já sabe, Ilhabela se transforma na capital da vela. E, claro, a Rede TV vai acompanhar de perto mais uma edição da Semana de Vela no litoral norte paulista. É um evento tradicional, né? São 51 edições e que todo ano a gente vai inovando uma ou outra coisa. O diferencial especial deste ano é a presença enorme de baleias lá. A outra novidade bacana também é que a gente vai fazer a recuperação de velas que vão ser transformadas em jaquetas durante o evento. Não pense que para por aí. Uma das novidades deste ano será uma homenagem aos atletas que representam o Brasil em Olimpíadas. Além de significativos para o esporte brasileiro, eles também já fizeram história na Semana Internacional de Vela de Ilhabela. Esse ano a gente tem uma homenagem aos atletas olímpicos, um ano de Olimpíada. A Semana de Vela ela termina com o início das Olimpíadas, então a gente está fazendo uma homenagem aos velejadores olímpicos brasileiros. E o nosso embaixador, que é o Robert Scheid, que é um grande velejador, acho que talvez um dos maiores medalhistas do esporte, que mora na ilha. O cenário da ilha é paradisíaco, as competições acirradas e os veleiros imponentes e modernos. Tudo isso faz o maior evento náutico da América Latina, que também é um programa turístico e familiar e atrai público de várias partes do Brasil e do mundo para Ilhabela. É um evento de grande impacto econômico para a cidade e a gente já vem consolidando eventos paralelos, como o desfile de moda no Pier, que nós vamos ter esse ano mais uma vez no primeiro dia. Acho que as pessoas não devem perder, é um desfile que o ano passado já teve mais de 100 pessoas. A Semana Internacional de Vela de Ilhabela é uma parceria entre a Prefeitura e o Yacht Clube da cidade, onde é feita a largada das provas e também é o ponto de encontro de velejadores do mundo todo. A importância é significativa. Eu sempre falo que é uma simbiose que existe entre o poder público e a iniciativa privada, que é o nosso clube, o Yacht Clube de Ilhabela. Sem um e sem outro, esse evento não sairia como ele é. A gente não pode esquecer um terceiro elemento de fundamental importância, que é a Marinha do Brasil, que nos apoia tanto com equipamentos, pessoal, navios da Marinha, enfim. É um tripé que faz esse evento acontecer. A Rede TV é parceira do evento. Há mais de 10 anos faz a cobertura da competição nos principais programas e telejornais. Em 2024 não será diferente. Você poderá conferir as provas da 51ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela aqui na tela da Rede TV. Mesmo que você esteja na ilha, use a Rede TV porque ela faz uma cobertura maravilhosa. É um momento especial. Quem for para Ilhabela vai gostar muito. Do mar para o asfalto, para as pistas, a velocidade queimando o chão em Minas Gerais no último final de semana na Copa HB20. Se na Corrida 1 tiveram muitos toques entre os pilotos, o que se viu na segunda prova no Autódromo Potenza, em Minas Gerais, foi uma disputa tranquila. Alberto Catucci, na categoria Pro, largou na frente e liderou de ponta a ponta até a bandeirada. Na Elite, Thiago Lopes também liderou toda a prova e voltou a celebrar o primeiro lugar. E o fim de semana foi bom para a família Bortoloso na classe Super. No sábado deu Gustavo Bortoloso. No domingo foi a vez do irmão Vinícius Bortoloso subir no lugar mais alto do pódio.
É isso aí, amanhã tem muito mais. Amanhã eu estou de volta. Valeu, até amanhã. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Marcelo. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que o governo de São Paulo monitore as conversas verbais e escritas de Rony Lessa com familiares e advogados. O assassino confesso da vereadora Marielle Franco está preso na Penitenciária Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, mas deve ser transferido esta semana para o presídio de Tremembé, no interior paulista. O ministro argumenta que a decisão visa preservar a ordem interna e a segurança pública. Um mês e meio após as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, cidades gaúchas voltaram a sofrer com fortes chuvas. Segundo a Defesa Civil Estadual, pelo menos 19 municípios registraram estragos durante novos temporais nesse fim de semana. Até agora, 176 pessoas já morreram por causa das chuvas no estado. Em São Luís Gonzaga, mais de 1.200 casas ficaram destelhadas após uma microexplosão climática atingir o município. Bastou 5 minutos para a cidade ficar devastada. Essa tempestade que ocorreu, essa microexplosão, ela poderia ser intensa para formar até um tornado. Mas nesse caso ela favoreceu então um fenômeno de microexplosão. Em Farroupilha, na Serra Gaúcha, o volume de água de cachoeiras extravasou e invadiu as áreas de convivência do local. No Vale do Taquari, rios voltaram a atingir a cota de inundação. A ponte que liga o município de Coqueiro Baixo à BR-386 foi levada pela correnteza da água. No caso dos municípios da Serra e Vale do Taquari, a tendência é que essa água toda desça para a capital. Por aqui, o final de semana foi de limpeza. Voluntários fizeram mutirões para evitar que pilhas e mais pilhas de lixo prejudicassem a drenagem da cidade. As bocas de lobo, principalmente, que a gente consegue esvaziar, entendeu? A gente está esvaziando, porque querendo ou não, se vir essa água toda que estão falando, ela enche de novo, né? Então, um pouquinho a gente está tentando fazer. Neste restaurante, a proprietária conta que, com a chuva do final de semana, ela já começou a se preparar para uma possível nova enchente. Está insuportável, não tem condições, entendeu? Então, o nosso protesto realmente é que eles tomem a consciência, né, de que nós precisamos trabalhar, nós precisamos sobreviver, porque nem o auxílio nos veio ainda. Então, fica análise, não ganhamos. A Petrobras aprovou um acordo para quitar uma dívida de quase 20 bilhões de reais com a União para encerrar um conflito no Conselho de Administração de Recursos Fiscais. A decisão deve dar um fôlego ao ajuste fiscal do ministro Fernando Haddad. Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite para você e até amanhã.